Eu não consigo mais ficar calado, irmãos. Esse é o tema desse vídeo desta tarde e eu quero compartilhar com meus amados irmãos algo que eu não consigo entender com relação a esse cristianismo que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Eu tenho visto muitas coisas que me deixam confusos e até apreensivo com relação ao entendimento dos irmãos, das igrejas, das pessoas que dizem estarem em comunhão com Deus ou em comunhão com uma denominação. Às vezes eu fico meditando e pensando, isso me traz uma certa apreensão. A gente tem visto na mídia, na internet, as pessoas usando esses veículos de comunicação para falar de coisas que muitas das vezes a gente observa claramente que não coaduna com a palavra de Deus. Muitas das vezes palavras e temas que eles abordam e versículos bíblicos que usam para se aproveitar e para prender os incautos nesse sistema que só beneficia uma classe privilegiada de líderes e de pessoas que se aproveitam da fé, da boa fé das pessoas para enganá-los e usar o nome de Deus para isso. Isso é muito preocupante. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja não se baseia em nenhum desses parâmetros que essas pessoas colocam. A igreja, ela é uma entidade santa, ou pelo menos ela deve buscar ser. Como está escrito lá em Mateus 5:48, que os irmãos podem ver lá. Jesus, ele chama a igreja, chama os discípulos e no Monte das Oliveiras, fazendo ali a sua pregação, ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos religiosos, a dos fariseus e dos publicanos, e dos saduceus, e aqueles religiosos que dominavam o sistema da época, de maneira nenhuma nós entraríamos no reino dos céus. Essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja é buscar a santificação, a melhora, a busca de compreensão de certos mistérios, de decifrar os enigmas que muitas das vezes estão ocultos para aquelas pessoas que não se aproximam de Deus. Aí eu vejo pastores que têm tantos anos de igreja falando sobre o joio e o trigo, e dizendo que o joio e o trigo estão dentro da igreja. Eu não entendo a exegética dessas pessoas. Quando a Bíblia fala claramente lá em Mateus 13:38, quando Jesus dá a explicação sobre o joio e o trigo, eu quero deixar isso definitivamente, que eu vejo todo mundo falando a mesma coisa. O joio e o trigo, eles não são na igreja. Eles não estão ou não deveriam estar na igreja. Entendeu? Jesus, ele explica que na palavra de Deus, em Mateus 13, vocês podem ler aí, e ele explicando aos discípulos que aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. E o campo onde ele semeou a semente, Jesus diz claramente aqui, não é a igreja, é o mundo. Entendeu? E a boa semente que está no mundo são os filhos do reino. Então a igreja, ela participa do mundo. As pessoas querem criar uma expectativa ou uma ambientação que não existe, muitas das vezes, para o povo de Deus. Porque Jesus, ele determinou que nós seríamos a igreja de Deus. Eu li uma reportagem há pouco tempo na revista Veja, falando por que milhões de evangélicos
estão abandonando suas igrejas. Essa reportagem foi de um teólogo chamado Rodolfo Kapler, e ele analisa o fenômeno dos desigrejados, que cresce cada vez mais dentro desse segmento religioso que nós estamos vivenciando hoje aí. E a gente fica preocupado e vendo que pessoas do meio secular sentem essa situação, essa dificuldade que está acontecendo no meio evangélico nos últimos anos, entendeu? E o repórter ele diz que no segundo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de cristãos e evangélicos que são para eles não determinados era de 9.200.000 pessoas, o que representava 21% em 2010. Hoje nós estamos vendo que esse número ele quase dobrou. Ele foi para 16 milhões. E qual o motivo, qual a causa deste fenômeno, irmãos? Por que isso está acontecendo? Em vez de nós avançarmos, em vez de crescermos na pregação ou na adequação da palavra de Deus, do Evangelho, no mundo em que nós vivemos. O que está acontecendo? Pregações, teorias, fanatismos, banalizações, dificuldades de pessoas entenderem do que é feito realmente o evangelho a qual Jesus veio anunciar. E o mais terrível de tudo isso, líderes que muitas das vezes estão no meio do povo de Deus, como profetas, como sacerdotes, né? E pessoas que se nomeiam como grandes autoridades para determinar o que tem que ser feito e o que não deve ser feito no meio evangélico. E isso tem sido prejudicial ao bom desenvolvimento da igreja no mundo. A igreja ela é uma entidade que deve ser livre, ela não é institucional. Ela pode até ser institucionalizada, mas ela precisa ter liberdade. Ela precisa que alcance as pessoas através de um testemunho genuíno, o testemunho em que os outros vejam os resultados dos milagres de Deus na vida das pessoas, na vida de cada um de nós. Mudança de comportamento, mudanças de atitudes, mudança de questões interiorizadas, né, do nosso próprio, da nossa própria condição humana, que devem ser transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. E quando os resultados desse comprometimento com o ensinamento de Jesus, ele se torna uma realidade na nossa vida, nós começamos a entender o que é o Evangelho, o que é a igreja. E a igreja não tem sido isso que tem demonstrado, entendeu? Muitas das vezes, o que nós temos visto é um número grande. Eles se gabam de que está crescendo o número de evangélicos no Brasil, 40 milhões, mas as pessoas estão saindo pela porta de trás. Tem muitas pessoas entristecidas, tem muitas pessoas oprimidas, tem muitas pessoas depressivas dentro da igreja, com a situação que muitas das vezes aprisionam essas pessoas em determinadas questões que eles usam, que não é para libertar as pessoas, para dar às pessoas condições de elas serem livres para vivenciarem um cristianismo, um evangelho que seja verdadeiro e genuíno na presença de Deus. E nós temos visto aí tantas aberrações no meio evangélico,
tantas coisas que é até difícil da gente nomear, pessoas fazendo coisas que não são legítimas e que realmente não tem nada a ver com equilíbrio cristão. Eu acho que Jesus, ou acho não, tenho certeza, ele nos chamou para que nós tivéssemos o conhecimento de Deus e da verdade do seu evangelho. E muitas das vezes Jesus lhe falou: até quando eu estarei convosco? Jesus, ele não criou dependência em ninguém. Pregou para a mulher samaritana, profetizou na vida dela, falou coisas que tocaram a sua condição mental e libertou-a com apenas uma conversa. Não criou dependência. E ela foi a primeira missionária no seu país, na sua terra, em Samaria. Talvez as primeiras igrejas, as primeiras reuniões que surgiram ali naquele lugar, falando de Jesus Cristo, mencionando a vinda do Messias, foi através dessa mulher cheia de dificuldades, cheia de problemas. E eu quero destacar para vocês que Jesus, ele formou discípulos e ele avisou esses discípulos para que eles não desejassem ser chamado de rabis, ser chamado de pastores, ser chamado de mestres. A palavra mestre, ela tem esse sentido na palavra de Deus. Entendeu? É claro que existem os dons espirituais, existem aqueles que são chamados para orientar, para ensinar, para ser apóstolo, para ser pastor, para ser presbítero, para ser evangelista. Isso é lógico. Mas essas pessoas não estão ali para serem melhores do que os outros. O que me entristece é ver pessoas se colocando como ungidos do Senhor, como melhores do que as outras pessoas. Essa não é a verdade da igreja. A igreja, ela deve ter um panorama horizontal, em que todos participem. E pessoas, como diz o apóstolo aos Hebreus, que já deveriam estar ensinando, já deveriam estar pregando a palavra de Deus, estão ainda aprendendo, porque eles não deixam que as pessoas desenvolvam. Vemos as igrejas passando de geração a geração, de mãos em mãos. Vemos aí o caso da Assembleia de Deus, né? Passando de família para família. Uma guerra, uma briga, uma confusão, que a gente não verifica isso nos evangelhos. A igreja não tem dono. A igreja, ela pertence a Jesus Cristo. E por que muitas das vezes acontece todas essas dificuldades que nós temos observado aí? A grande culpa disso, a grande dificuldade que nós temos entendido são dos próprios crentes, dos próprios cristãos, que muitas das vezes não se posicionam como pessoas que deveriam tomarem uma posição diante da palavra de Deus. Não ficar comendo pela mão dos outros. Irmãos, parem de comer pela mão dos outros, mas aprenda pela palavra de Deus aquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade. Todo domingo você coloca a sua Bíblia debaixo do braço e vai ouvir lá o que as pessoas têm que dizer para você, o que as pessoas têm que falar para você, ensinar para você que não pode isso, que não pode aquilo, que não deve se fazer isso, que não deve se fazer aquilo, e esquecendo-se que nós estamos no mundo e nós precisamos crescer para impactar as pessoas através do conhecimento da palavra. Me incomodou muito essa reportagem da Veja, quando você vê o repórter, ele falando de muitos fatores que refletem esse fenômeno dos desigrejados, que eles chamam de desigrejados. Eu quero dizer para vocês que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu 500 anos atrás com a Reforma Protestante. Entendeu? E muitos cristãos não estão dando ouvidos ou, pelo menos, oportunidade
a essas pessoas. Simplesmente as pessoas que não vão à igreja são desprezadas. Elas deveriam serem ouvidas, como está acontecendo com o mundo secular. O mundo secular quer saber por que tantas pessoas estão saindo das igrejas. Entendeu? E muitas vezes você foge dessas pessoas. Ah, essas pessoas estão sem comunhão. As pessoas estão fazendo cultos em casas. As pessoas estão fazendo... Eu sei que existe muito erro, muita heresia no meio desses grupos que se afastam da igreja. Falta uma liderança, falta uma orientação, alguém que guie eles a um caminho mais equilibrado. Porque depois que eles saem da igreja, depois de ouvir tanta baboseira, muitas das vezes tanta besteira, e às vezes se decepcionarem, eles acreditam em um montão de coisas que realmente não são a realidade da igreja do Senhor. Mas não eram para ser desprezados pelas pessoas. Eram para serem amparados. Eram para serem ouvidos. É preciso que nós entendamos esse fenômeno, esse processo que está acontecendo. Por que as pessoas não querem, muitos não querem mais, e pessoas muitas vezes idôneas, entendeu? De estarem na igreja. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que não tem o desejo de estar sentado no banco de igreja ouvindo certas coisas que a gente escuta na igreja. Entendeu? Ficar sendo vítima de pessoas, né, de pregadores que ficam usando a palavra de Deus para falar coisas que não tem nenhum tipo de favorecimento para o nosso crescimento psicológico e para o nosso crescimento espiritual. E usando técnicas, entendeu? Para fisgar a nossa emoção e fazer com que nós fiquemos reféns o tempo todo, porque você vai no domingo, no outro domingo você está de volta e passa a semana toda, muitas das vezes, triste. Porque o evangelho não é isso. Nós precisamos, mesmo com o sofrimento, mesmo com a tristeza, eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, mas nós temos que ter um equilíbrio e um ideal a qual Jesus ele nos condicionou quando ele não criou dependência a nenhum dos discípulos e a ninguém que ele encontrou e realizou o trabalho. Jesus não precisou de ninguém para dar a ele autoridade. A autoridade dele vinha dos céus. Ele falou isso diversas vezes. Foi batizado por João Batista, o mesmo que também largou o sistema, né? Ele podia muito bem trilhar pelo sistema ali do seu pai, que era sacerdote dentro do farisaísmo, né? E ele não quis. Ele simplesmente, até as roupas que ele usava era diferente das roupas do mundo ao qual ele vivia. Ele usava pele de camelo, comia uma alimentação completamente diferente. Ele queria estar livre, entendeu? E sair de qualquer ligação com aquele mundo em que ele estava inserido. Porque ele sabia que ele era o homem que estaria preparando o caminho para o Salvador. E ele sabia que Jesus viria até ele. Entendeu? Então nós temos que ter esse pensamento, esse desejo de aprender a palavra de Deus, de procurar saber a verdade sobre o que está acontecendo nos nossos dias, porque senão a gente vai ficar refém ou ficar batido na história, como muitos crentes da Igreja Católica, né, ficaram no período da Reforma, que também se tornou uma outra dificuldade, outro problema, trouxe outros problemas para a comunidade cristã, porque não voltaram ao conhecimento daquilo que Jesus ele queria que a igreja fosse, que seria a união, a uniformidade da igreja, num padrão espiritual, num padrão em que os crentes vivenciassem essa prerrogativa de que cada um de nós somos a igreja. Você não pode ficar sentado e ouvindo alguém de um patamar maior falando o que você deve fazer. Mas você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui para combater essas coisas. Deus tem nos chamado para
procurar um conhecimento, um entendimento que perpasse essa condição de muitas pessoas que estão vivendo no erro, e isso pode comprometer a salvação de muitas pessoas dentro dessas denominações, dentro dessas igrejas. E não venham me falar que as igrejas tradicionais são melhores do que as igrejas que estão aí, estão tudo no balaio só. Eu até acho que a culpa de muitas igrejas, muitas denominações terem surgido aí de uma forma que hoje as pessoas vivem sendo enganadas, engodadas por várias heresias, é culpa das igrejas tradicionais, porque não se posicionaram, não trouxeram, né, a base, aquilo que as pessoas precisam. Ficam discutindo arminianismo, ficam discutindo calvinismo, ficam discutindo um montão de coisas e esquecem que nós devemos ser de Cristo. O apóstolo Paulo era cristocêntrico e nós devemos ser cristocêntrico. Ouvir a palavra de Deus. Passagem de Atos, né, que fala da igreja de Bereia, que tudo que se pregava lá na igreja, que tudo que se falava, eles iam consultar na palavra de Deus. Se Paulo pregasse, eles iam consultar na palavra de Deus se o que ele estava falando era o correto. Se Apolo pregasse, eles iam consultar na palavra de Deus se o que ele estava pregando era correto. E hoje nós simplesmente ficamos levantando a nossa mãozinha para aquilo, muitas das vezes, que está nos levando ao engano espiritual e também a uma doença mental, que eles dizem que tratam as pessoas que vão às suas igrejas, mas na verdade eles aprisionam essas pessoas de uma forma para que as pessoas não tenham saúde mental para raciocinar por si mesmo. E dependem daqueles gatilhos, daquelas pregações, e vão segunda, e vão terça, e vão quarta, e vão domingo, e vão na escola dominical, e escutam sempre as mesmas coisas. Que muitas vezes têm coisas boas, falam coisas boas, ensinam coisas boas, mas muitas daquelas coisas que ensinam, por trás de tudo aquilo, há o interesse de ganhos materiais, de aprisionar as pessoas, de tornar as pessoas dependentes, quando as pessoas deveriam estarem pregando o evangelho por si próprias. Já é tempo de você pregar o evangelho. Já é tempo de você não ser mais menino. Até quando você vai ficar sendo menino, tendo que ficar ouvindo pregações de outras pessoas no seu rádio, no seu celular, o tempo todo, entendeu? E não ter uma identidade cristã para poder apresentar diante de Deus. É isso que nós queremos falar isso para vocês nessa tarde. Eu espero que esse vídeo alcance bastante pessoas e que Deus tenha misericórdia de nós nos dias que estamos vivendo nessa situação e que nós possamos abrir os nossos olhos para enxergar as verdades da palavra de Deus. Estou aqui, estou no Face, tenho o meu WhatsApp, que vocês podem entrar em contato comigo para receber estudo nas casas, para receber estudo através do celular. Hoje temos esse recurso, né, de estar falando com as pessoas. Eu fiz até terapia online com a doutora Miriam, que é uma excelente terapeuta. Minha filha dá aulas e faz atendimentos terapêuticos através do celular, do computador dela, e tem ajudado muitas pessoas. E nós precisamos sairmos dessas prisões, dessas coisas que nos aprisionam, e seguirmos um caminho de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe a todos.